Eu quero dar as boas-vindas a você que acessou o conteúdo do nosso site neste exato momento. Que Deus te abençoe, tanto a você quanto a tua família. Aqui, nessa área do site, nós nos propomos a explicar as razões da nossa fé para os nossos irmãos em Jesus Cristo que estão congregados nas diversas confissões cristãs. De modo muito especial, nós direcionamos essas posições para os irmãos oriundos da Reforma de Lutero. Não como um debate, mas partindo do princípio de que nós estamos falando a pessoas sinceras de coração, que gostariam de entender de fato por que a Igreja Católica crê o que crê. Eu quero ainda, de um modo muito introdutório, expor também algumas fontes da Sagrada Escritura, das primeiras gerações cristãs, que receberam a Sagrada Escritura fresquinha das mãos dos hagiógrafos do Novo Testamento e, sobretudo, dos apóstolos do Senhor e seus sucessores, sobre a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o seu papel na história da salvação. Meu nome é Fernando Nascimento, eu sou leigo e eu exerço meu apostolado na Associação do Senhor Jesus. Antes de entrar diretamente no tema, eu ainda quero fazer uma exposição sobre tipologia. O que é tipologia? Tipologia, gente, é um dos princípios hermenêuticos mais básicos que existe para a interpretação da Bíblia. Esse método, ele é oriundo da própria Bíblia, é oriundo dos hagiógrafos e, enfaticamente, ele é oriundo do próprio Senhor Jesus. Tipologia é o estudo dos tipos, tupos, tupoi, em grego, né? Trata-se de uma divina analogia da nova aliança encontrada na antiga. E como eu falei, esse princípio hermenêutico é tirado da própria Bíblia. A Igreja Católica possui um livro que, de certa forma, condensa tudo aquilo que ela pensa a respeito dos mais variados artigos de fé, coadunando Bíblia e tradição. Trata-se do Catecismo da Igreja Católica. Em 1992, o Papa João Paulo II ofereceu um catecismo um pouco mais atualizado para toda a Igreja. Sobre tipologia, esse catecismo diz, parágrafo 128, a Igreja, já nos tempos apostólicos e depois, constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Parágrafo 129. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele, segundo um adágio antigo. O Novo Testamento está contido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet, et in novo vetus patet. Parágrafo 130. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Também a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias deste plano. Jesus e os apóstolos estavam familiarizados com essa maneira de ler o Antigo Testamento. Nos escritos dos profetas e nos salmos, nós encontramos frequentemente interpretações tipológicas de eventos prévios, sempre com a ideia de preparar Israel para a vinda de seu Salvador. Os autores do Novo Testamento viram grandes tipologias como a criação, o êxodo e o reino aliança de Davi, sendo recapitulados na nova aliança de Jesus.
Jesus era o novo Adão, o primogênito da nova criação. Sua cruz e ressurreição foram um novo êxodo. Sua igreja é a nova Jerusalém e o novo reino de Davi. Veja aí a tipologia: criação, êxodo e o reino de Davi. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, nós lemos como na lei de Moisés havia tipos e sombras daquilo que havia de vir, coisas que se cumpriram na nova aliança. Vamos ilustrar a tipologia usando o exemplo de Paulo, quando ele diz que Jesus é o novo Adão. Na carta aos Romanos, Paulo ensina por meio de tipologia e faz a comparação entre Adão e Jesus. E ele explica como Adão era um tipo daquele que havia de vir. Ele usa o mesmo termo grego, tupos. Em Adão, nós encontramos uma analogia de Jesus. E o que é uma analogia? A analogia é algo que nós usamos em comparação a outro algo, porque possuem profundas similaridades e, por outro lado, dissimilaridades. Veja, há similaridades entre Adão e Jesus, assim como dissimilaridades. Vamos pontuar algumas similaridades. Primeiro, Adão era o primeiro filho de Deus da raça humana. Assim era Jesus na nova criação. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, a semelhança de Deus, o próprio Deus. Terceiro, Adão foi colocado como o rei da criação e Jesus é o rei dos reis. Quarto, Adão foi criado sem pecado. Assim foi gerado Jesus. Quinto, Adão é o mediador e representante da primitiva aliança. Jesus é o mediador e representante da nova aliança. Vamos agora para algumas dissimilaridades. Primeiro, Adão pecou. Jesus jamais pecou. Segundo, Adão sucumbiu na desobediência. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Adão nos trouxe a morte, Jesus nos trouxe a vida em abundância, etc. Teriam muitas. É assim que funciona a tipologia. E nós aprendemos a metodologia diretamente do apóstolo Paulo, que com os outros 12 apóstolos aprenderam isso diretamente dos lábios de Jesus. Nos evangelhos, nós lemos Jesus falando sobre si mesmo e seu trabalho redentor em termos analógicos, em termos tipológicos. Os discípulos aprenderam a ler toda a Bíblia diretamente de Jesus. Então é sumamente perigoso ler textos do Novo Testamento isoladamente, desconsiderando o Antigo. Ele se referiu, por exemplo, a Jonas em Mateus 12, 39 e 41, a Salomão, Mateus 12, 42, ao templo em João 2, 19, a serpente de bronze em João 3, 14. Isso para citar alguns exemplos. E tudo isso eram tipos, figuras, sinais que apontavam para quem? Para ele, para Jesus. Em Lucas, capítulo 24, de 44 a 45, Jesus diz: é necessário que se cumpra tudo aquilo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos recordar também Jesus com os discípulos de Emaús. O que diz lá? Que Jesus, passando pelos profetas, começou a mostrar que tudo aquilo havia se cumprido e era necessário. Tipologia. Jesus ensinou aos apóstolos que as pessoas, os lugares, as coisas e os eventos do Antigo Testamento foram escritos como preparação para a vinda dele. Muito bem. E o que é que tudo isso tem a ver com o tema da Virgem Maria? Por que tanta explicação sobre tipologia antes de falar de Maria? Bem, o motivo é simples. Tudo que Maria é e tudo o que nós cremos a respeito dela é oriundo da união profundíssima existente entre Jesus e Maria. Se olharmos para os principais tipos de Jesus e olharmos para Maria, veremos que existem também tipos muito evidentes que apontam para a mãe de Jesus e a sua missão na salvação da humanidade. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Jesus
é o novo Moisés? Maria é a arca da nova aliança. Jesus é o novo Salomão, o filho de Davi? Maria é a rainha mãe, a Gebirá em hebraico, filho de Davi. Um dos mais famosos cristãos dos primeiros séculos, Agostinho, bispo de Hipona, lá na África, era quem dizia a frase que nós lemos no catecismo anteriormente: Novum invertere latet et in novo vetus patet. O novo está oculto no antigo e o antigo está patente no novo. Foi assim que a igreja primitiva leu a Bíblia. Foi assim que eles escreveram seus hinos. Foi assim que escreveram suas orações. Vamos juntos para a segunda parte dessa explanação, onde nós iremos mostrar com mais detalhes por que a Virgem Maria é a nova Eva. Olá, nós terminamos a primeira parte da nossa explanação afirmando: se Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Se Jesus é o novo Moisés, Maria é a arca da aliança. Se Jesus é o novo Salomão, Maria é a mãe rainha, a Gebirá. Muito bem, não basta aqui jogar palavras ao vento, né? Precisamos fundamentar aquilo que estamos dizendo. Eu quero então me concentrar na primeira afirmação. Se Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Eu gostaria de ler alguma coisa daquilo que se encontra nos escritos dos primeiros cristãos sobre a Virgem Maria como nova Eva, explicitando mesmo como eles chegaram a essa interpretação tipológica. Só uma nota interessante. Nós estamos falando aqui dos cristãos da primeira hora, e não de um padre medieval. O testemunho mais antigo encontrado, que fala de Maria como a nova Eva, relacionada a Jesus como novo Adão, é praticamente do mais antigo padre da igreja que escreveu alguma coisa, São Justino Mártir. Em seu diálogo com Trifão, que era um rabi que morava em Éfeso por volta do ano 135 depois de Cristo, São Justino escreveu, vamos ler juntos. Entendemos que Jesus se fez homem por meio da Virgem, a fim de que o caminho que deu origem à desobediência instigada pela serpente fosse também o caminho que destruísse a desobediência. Eva era virgem e incorrupta. Concebendo a palavra da serpente, gerou desobediência e morte. Maria, a Virgem Maria, porém, concebeu a fé e a alegria quando o anjo Gabriel lhe anunciou a boa nova de que o Espírito do Senhor viria sobre ela. A força do Altíssimo a cobriria com sua sombra, de modo que o santo que dela nasceria seria o Filho de Deus. Então respondeu ela: faça-se em mim segundo a tua palavra. Da Virgem Maria, portanto, nasceu Jesus, de quem falam as Escrituras, aquele por quem Deus destrói a serpente. Agora vamos ler o testemunho de Irineu, bispo de Leão. Irineu foi discípulo de Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, e ele, Policarpo, foi nada mais nada menos que discípulo de São João, o apóstolo e o evangelista. Assim escreveu Irineu no século II, vamos ler juntos. Por conseguinte, encontra-se Maria, virgem obediente. Eva, ainda virgem, fez-se desobediente e tornou-se para si e para todo o gênero causa de morte. Maria, virgem obediente, tornou-se para si e para todo o gênero humano causa de salvação. A partir de Maria até Eva, retoma-se o mesmo círculo. Não existe outro modo de desatar o nó, a não ser fazendo com que os fios da corda, onde se deu o nó, percorram o sentido contrário. Eis porque Lucas inicia a genealogia de Jesus começando pelo Senhor indo até Adão, evidenciando que o verdadeiro movimento da geração não procede dos antepassados até Cristo, mas vai de Cristo a eles, segundo o Evangelho da vida. Assim é que a desobediência de Eva foi resgatada pela obediência de Maria.
Com efeito, o nó que a Virgem Eva atou com a incredulidade, Maria o desatou com a fé. Segue, da mesma forma que aquela Eva foi seduzida para desobedecer a Deus, esta, Maria, foi persuadida a obedecer a Deus, por ser ela a Virgem Maria, a advogada de Eva. Assim, o gênero humano, submetido à morte por uma virgem, foi dela libertado por uma virgem, tornando-se contrabalanceada a desobediência de uma virgem pela obediência de outra. Foi por meio de uma virgem, segue Irineu, Eva, desobediente, que o homem foi golpeado, caiu e morreu. E da mesma forma é pela Virgem Maria, obediente à palavra de Deus, que o homem encontrou de novo a vida. Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo, a fim de que o mortal fosse absorvido e tragado pela imortalidade, e Eva fosse reconstruída em Maria. Deste modo, uma virgem feita advogada de uma virgem, cancelou e anulou a desobediência de uma virgem com a sua obediência de virgem. De fato, nós poderíamos rechear esse tema com mais e mais citações como essas, oriundas de autores como Tertuliano, Efrem da Síria, Epifânio de Salamina, Agostinho de Hipona e outros. O Catecismo da Igreja Católica, que eu já citei aqui na primeira parte da explanação, diz no parágrafo 511, eu queria que você lesse comigo. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência. Pronunciou o seu faça-se em representação de toda a natureza humana. Pela sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Deixa eu fazer essa ressalva aqui, porque é muito importante. Esse catecismo da Igreja Católica é de fundamental importância para você que é honesto intelectualmente e deseja conhecer a Igreja Católica por ela mesma e não segundo as opiniões veiculadas por aí. Agora, você deve estar se perguntando, aonde na Bíblia esses caras, esses homens, encontraram fundamentação para afirmar tais coisas sobre Maria? Mergulha comigo então nos primeiros 2 capítulos do Evangelho de São João. Ele, aliás, é um dos maiores mestres da tipologia neotestamentária. Isso se não for o maior. Vamos buscar evidências para fundamentar o que estamos afirmando aqui. Como que inicia o Evangelho de João? Inicia assim, no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, nele havia vida e a vida era luz dos homens. Isso é 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. E o livro do Gênesis? Por sua vez, o livro do Gênesis, ele inicia assim, no princípio, Deus criou céus e terra, Gênesis 1, 1. No princípio, Deus, o Verbo, criou os céus e a terra, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Perceba, João está narrando, no início já do seu evangelho, um novo Gênesis, é uma nova criação. Vamos adiante. Assim como escutamos nos primeiros versículos do Gênesis que Deus criou a luz e a separou das trevas, a gente lê no início do Evangelho de São João que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Outra coisa, o livro do Gênesis relata, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, Gênesis 1, versículo 2. São João, por sua vez, vai nos mostrar o quê? O Espírito descendo sobre as águas no Jordão, no batismo de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 32 e 33. Há mais paralelismos aqui ainda. Presta atenção em como São João, imitando o Gênesis, repete a expressão no dia seguinte. João, capítulo 1, versículo 29, versículo 35, versículo 43. No primeiro dia, Jesus se apresenta a João Batista. No segundo dia, João narra o batismo de Jesus. No terceiro e no quarto dias,
João relata Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E no primeiro versículo do capítulo 2, João inicia dizendo, 3 dias depois. Ora, 3 dias depois em relação a quê? Aos que se passaram anteriormente na narração, é claro. Experimenta somar esses dias. Quantos vamos ter? 7. São 7 dias, gente. A gente se dá conta, portanto, que São João está narrando os 7 dias de uma semana de inauguração. São João quer que vejamos na vinda de Jesus ao mundo uma nova criação. E nessa nova criação, um novo povo de Deus vai nascer pela fé em Jesus e pelo poder da água e do Espírito no batismo. É o mesmo São João, aliás, quem, ao relatar a visão que teve no Apocalipse, escreve, lê comigo. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Ora, o 7º dia é a culminação da criação do Gênesis, quando tudo é consumado, santificado e aperfeiçoado. O sábado é instituído como sinal perpétuo da aliança eterna entre Deus e a criação, que teve por mediadores Adão e Eva, como está escrito em Êxodo capítulo 31, lá no versículo 16 ao 17. A mesma palavra grega correspondente a sinal, aplicada ao sábado no texto do Êxodo, é empregada na história de Caná. O que Jesus faz em Caná é qualificado como o primeiro de seus sinais, em João capítulo 2, versículo 11. Se a gente ler as coisas no seu contexto, veremos que Maria é apresentada precisamente no momento do novo sábado, da nova criação, no 7º dia. Como o sábado foi o sinal da primeira aliança de Deus, Maria é parte do sinal da nova e eterna aliança de Deus com sua criação. Na história da criação, só Deus é mencionado pelo nome, Deus. O primeiro homem e a primeira mulher não são identificados pelo nome, mas apenas como o homem e a mulher, Ish, Ishá, Adão e Eva, homem, mulher. Na primeira aliança, Adão é o mediador e a aliança se dá no âmbito do casamento, do matrimônio de Adão e Eva. A família humana nasce da aliança de Deus com Adão e Eva, matrimônio. Na nova criação, nós estamos no 7º dia e há uma festa de quê? De casamento acontecendo, na qual, curiosamente, ninguém, exceto Jesus, Deus, é mencionado pelo nome. Maria não é chamada pelo nome. O evangelista identifica a presença dela como a mãe de Jesus. E o Senhor é que olha e a chama de mulher. Na primeira criação, mulher foi o nome com o qual Adão chamou Eva. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Mulher foi como Jesus chamou Maria, numa festa de casamento, de bodas, onde, curiosamente, nem o nome dos noivos é citado em algum lugar. Estamos, portanto, no 7º dia, no dia da aliança de Deus com a humanidade, diante do novo mediador da nova aliança, Jesus, numa festa de bodas, portanto, no âmbito do matrimônio, e Jesus, o novo Adão, olha para Maria e lhe diz, Ishá, mulher, Eva. De fato, meus amigos e amigas, a tipologia usada por São João foi profundamente entendida pelos primeiros cristãos, conforme relatos que já lemos aqui nas primeiras gerações. Não se trata de algo do medievo, repito, estamos falando dos primeiros 2 séculos da era cristã. Essa interpretação é reforçada quando vemos outra obra atribuída a São João. Qual? O livro do Apocalipse. No Apocalipse, outra mulher misteriosa está no centro de uma grande batalha cósmica e é descrita como um sinal. Olha a palavra sinal aparecendo. João vê no céu um sinal, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Como no Evangelho de São João, o livro do Gênesis está como que no pano de fundo da cena do Apocalipse. O drama que desenvolve e se realiza debaixo
da promessa feita por Deus no Jardim do Éden. Depois que Adão e Eva comeram o fruto, conforme Gênesis 3, Deus promete que por toda a história da humanidade haverá inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a linhagem da mulher e a da serpente. Além disso, prometeu que se realizaria uma luta decisiva e que o filho varão da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. No Apocalipse, a mulher representa o papel assignado a Eva. Com dores, dará à luz um filho varão, enquanto um dragão, a antiga serpente, Nahash em hebraico, identificada explicitamente como a do Gênesis, aliás, é a mesma palavra, Nahash, ela está esperando, o dragão ele está esperando para devorar o filho. O filho varão da mulher é identificado como o muito esperado Messias que há de reger todas as nações. Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, e também no Salmo 2, 9. Esse somente poderia ser Jesus, gente. A mãe de Jesus não é a igreja. A igreja é o seu corpo. Jesus é a origem da igreja e não o contrário. Portanto, quem é a mulher do Apocalipse? Maria. Quando o menino nasce e é arrebatado ao céu, o dragão faz guerra contra o restante dos filhos. A referência aqui, sim, tem a ver com a igreja, o povo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. Por isso, a mulher do Apocalipse, desde os primeiros dias da igreja, foi interpretada como um símbolo da Virgem Maria e da igreja. Foi assim que São Justino, mártir, leu este evangelho. Foi assim que São Irineu aprendeu de São Policarpo, discípulo de São João, a ler esse evangelho. É assim que São João quis que entendêssemos o seu evangelho. É assim que a Igreja Católica nos apresenta essa verdade evangélica hoje. Nós vamos agora para a terceira parte da nossa explanação. Maria é a nova arca da nova aliança. Olá, Maria é a nova arca da nova aliança. Vamos falar um pouco da arca da antiga aliança, a sua construção, seu conteúdo, sua importância para Israel, evidentemente, e depois disso vamos colocar o nosso tema. Êxodo capítulo 25, de 1 a 22, narra minuciosamente a construção da Arca da Aliança. Foi no Monte Sinai que o Senhor Deus deu a Moisés essas instruções. E o que havia na arca? Êxodo 25, 16 nos diz que havia lá o quê? As tábuas da lei, que são as prescrições da aliança entre Deus e o seu povo. Havia também na arca pedaços do maná, que foi alimento para Israel no deserto. E estava na arca também a vara do sacerdote Arão. Com 2 querubins esculpidos sobre a tampa, a arca era o trono visível do Deus invisível, gente. A arca da aliança ia adiante dos israelitas por onde quer que eles andassem, como sinal da presença de Deus com eles. Quando os israelitas marchavam para conquistar a terra prometida, a arca da aliança estava diante deles, conforme Josué capítulo 3, versículo 3 a 4. Era o sinal de que Deus estava com o seu povo. No cerco de Jericó, por exemplo, o único gesto militar de Israel foi desfilar com a arca da aliança ao redor da cidade, por 7 dias consecutivos. E os muros caíram milagrosamente por si sós, conforme Josué capítulo 6, né? Quando Davi finalmente conquistou Jerusalém, fez dessa cidade fortaleza a sua capital, isso se lê em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9. Uma vez que a cidade foi recém-conquistada, Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e decidiu dar para a Arca da Aliança um lugar para que ela permanecesse ali. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus vai dizer assim: Davi levantou-se e partiu com todo o seu povo que estava com ele a Baalá de Judá para subir desde ali a Arca de Deus. Gente, a Arca da Aliança foi carregada numa carreta nova.
o que era contrário às instruções de Êxodo capítulo 25, versículo 13 e 15, 1 Crônicas 15, 15. A carreta ficou instável, vamos lembrar a história. Um dos presentes estendeu a mão para segurar a arca, violando a lei, conforme Números 4:15, e morreu instantaneamente. Diz a palavra que Davi ficou alarmado, assombrado pelo poder de Deus e disse: como será possível que a arca do Senhor venha à minha casa? 2 Samuel 6:9. Presta atenção nessa exclamação de Davi. A procissão parou, a arca foi levada para a casa de Obed-edom de Gate, onde ficou ali por quanto tempo? 3 meses, conforme 2 Samuel 6:11, trazendo à casa dele muitas bênçãos. Repito, ficou lá por 3 meses. Finalmente, Davi trouxe a arca a Jerusalém, agora do modo correto, com grande festividade, regozijo. Davi pulava e dançava com gozo ante a arca, até o ponto da sua esposa desprezar a atitude dele, como se ele estivesse se expondo ao ridículo. Está escrito isso em 2 Samuel capítulo 6, de 14 a 16. Davi, portanto, diante da arca, saltava de alegria. Vamos adiante. O pequeno império que Davi fundou e que o filho dele, o Salomão, engrandeceu, foi dividido depois da morte dele. O grande reino foi dividido em reino de Israel e Judá. E pequenos assim, eles não puderam resistir contra os grandes poderes do seu mundo, né? Primeiro, a Assíria conquistou Israel, depois a Babilônia derrubou Judá. O profeta Jeremias já tinha advertido ao povo de Judá que o juízo de Deus cairia sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, havia predito que Deus levantaria seu povo outra vez e faria com eles uma nova aliança. Jeremias capítulo 31, do versículo 27 ao 34. Segundo Macabeus, capítulo 2, do versículo 4 a 8, é interessante para todos buscarem ler. É isso, eu sei que meus irmãos oriundos da Reforma não têm esses livros, mas procurem, porque isso está enraizado, é parte da tradição judaica. Segundo Macabeus 2, do 4 a 8, a gente lê lá que Jeremias se preparou para esse tempo, escondendo a Arca da Aliança no Monte Nebo. Vamos ler juntos. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. A partir deste momento, meus amigos, a arca desapareceu. Vamos continuar lendo Macabeus. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. E quando Jeremias soube, respondeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então, revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu sobre Moisés, e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Portanto, a arca não seria mais vista até o tempo em que Deus mostraria sua misericórdia e convocaria seu povo. E quando se daria isso? A resposta, eu e vocês já sabemos. Em Jesus, o muro da inimizade é derrubado e nos tornamos um único e novo povo. Agora, eu te pergunto, e a arca? Aonde está? Bem, é diante de toda essa exposição que eu tentei fazer até agora sobre a arca que nós vamos olhar para Maria. A notícia de que Isabel estava grávida era o suficiente para deixar Maria assombrada. Olha esse assombro
que Maria experimenta. Lembra de Davi, assombrado com o poder de Deus. O anjo descreveu assim a boa notícia, em Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque para Deus nada é impossível. Isabel e seu esposo Zacarias, eles eram de idade avançada, a gravidez foi todo um milagre, ainda que não comparável ao que estava acontecendo com Maria. Depois de receber a notícia, nós lemos que Maria decidiu visitar sua prima Isabel. Olhe para essa visita agora, tendo em mente a viagem de Davi para levar a arca a Jerusalém. Lucas, capítulo 1, versículo 39 e 40, diz assim: Naqueles dias, Maria levantou-se apressadamente e foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Recordamos agora como Davi se levantou e foi a uma cidade de Judá para trazer a arca da aliança, 2 Samuel 6, 2. Vamos seguir lendo. Mal a saudação de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, a criança saltou de alegria no seu ventre, Lucas 1, 41. De uma maneira parecida, Davi pulava e dançava ante a arca da aliança, 2 Samuel 6, 14 e 16. Quando sentiu que a criança pulava em seu ventre, diz São Lucas, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Donde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor, disse Isabel. As palavras de Isabel, gente, são quase uma repetição daquilo que Davi disse sobre a arca da aliança. Como levarei à minha casa a arca do Senhor? 2 Samuel 6,9. São Lucas nos apresenta esses paralelos um após o outro, para deixar clara a semelhança entre a viagem da arca da aliança a Jerusalém e a visita de Maria à casa de Zacarias, para colocar ainda mais em evidência, em relevo esse ponto. São Lucas faz uma interessante eleição de palavras quando em Lucas 1,42 ele diz: Isabel exultou de alegria quando expressou seu gozo pela chegada de Maria. Porque a palavra empregada por Lucas e trazida como exultar de alegria não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento, mas no Antigo, a tradução grega usa essa palavra 5 vezes e em todas, eu vou repetir, em todas, a palavra está relacionada à Arca da Aliança para descrever o júbilo do povo de Deus, celebrando a sua presença no meio deles. Isabel era levita, era uma descendente do sacerdote Arão, conforme Lucas capítulo 1, versículo 5. Ela levanta sua voz em louvor a Deus na presença de Maria, assim como seus antepassados fizeram na presença da Arca da Aliança. Todo esse paralelismo revela uma verdade assombrosa. A Virgem Maria é a Arca da Nova Aliança. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança continha as tábuas da aliança com Deus, as palavras divinas escritas na pedra. No Novo Testamento, a Virgem Maria leva a palavra de Deus feita carne, Jesus Cristo, quem realizará a nova aliança que o profeta Jeremias predisse há tanto tempo, conforme Jeremias capítulo 31, versículo 27 a 34. Na arca estava o maná. Maria tem em seu ventre o pão da vida. Na arca estava a vara de Arão. No ventre de Maria estava o sumo e eterno sacerdote Jesus. São Lucas utiliza uma linguagem, uma imagem de paralelismos para comunicar o reaparecimento da arca em Maria. Mas São João, o autor do Apocalipse, ele nos diz diretamente que viu a Arca da Aliança em uma visão. Vamos ler então. É o último versículo do capítulo 11 do Apocalipse e em seguida o primeiro capítulo do versículo 12. Vamos ler juntos. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores,
sentindo as angústias de dar à luz. Esta é uma estranha cadeia de imagens, quase que surpreendente, como muitas, no livro do Apocalipse. Mas, sem dúvida, essa afirmação de que a Arca da Aliança apareceu deve ter certamente chamado muito a atenção dos primeiros que ouviram e leram João acerca dessa visão. Se a Arca foi vista, significa que o tempo do qual o profeta Jeremias falava chegou. O tempo no qual Deus voltaria a reunir seu povo e lhe seria propício e apareceria a glória do Senhor e a nuvem, da mesma forma que se via lá no tempo de Moisés, esse tempo chegou. De fato, as características apresentadas são as mesmas da teofania de Moisés. Tormenta, terremoto, saraiva. Vamos ler. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. É assim que aparece na visão de João. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 16 e 18, nós lemos assim. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Naturalmente, ao nos depararmos com essa visão, queremos saber mais sobre a Arca da Aliança, que foi redescoberta. São João, então, prossegue, descrevendo aquilo que ele está vendo. Uma mulher vestida de sol. Apocalipse 12, 1. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela ocorreu na Idade Média, como meio para facilitar o modo de fazer referências aos textos bíblicos. Mas São João não fez essas divisões escrevendo Apocalipse 11, 19 e 12, 1, sem interrupção nenhuma. Na lógica da visão de São João, a Arca da Aliança é uma mulher vestida de sol. E mais uma vez, quem é essa mulher? Vamos ler a palavra, Apocalipse 12, o versículo 2, e vamos ler depois o versículo 5. Diz assim: estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com um cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ele, minha gente, destinado a reger as nações com cetro de ferro, a vara do pastor, é o ungido, o Messias, o Cristo. Lê lá o Salmo 2. A mulher vestida de sol, a quem São João vê quando lhe aparece a Arca da Aliança, é, e eu repito isso, a mãe de Cristo. O que faz de Maria a Arca da Nova Aliança? A Arca da Nova Aliança era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, é Deus que se faz presente no meio do seu povo de uma maneira singular, é o Emanuel. Se a Arca da Aliança era santa por seu conteúdo, o que dizer da Virgem Maria? Como mãe de Deus, ela é a Arca da Nova Aliança, que levava a Jesus a palavra de Deus, o pão da vida, nosso sumo sacerdote, no seu seio. Isso não é uma reinterpretação do Evangelho, gente. É algo que os autores do Novo Testamento comunicaram claramente. Se Jesus é o novo Moisés, Maria é a nova Arca da Aliança. Na sequência, nós falaremos da Virgem Maria como mãe e rainha, Gebirá.